Existem várias maneiras que Deus encontra de passar sua mensagem ao longo do tempo, né? Ele usa meios naturais, né? Se manifesta através da natureza, meios espirituais, né? Tem os profetas, né? E usa os meios humanos, né? A igreja, tudo, né? E tem o principal, que é a sua palavra, que foi registrada, está tudo no cano, temos aí a Bíblia. E aí, Apocalipse tem um texto muito interessante que fala que aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os mandamentos, eles foram feitos para serem cumpridos. Aí há alguns que falam, mas nós não temos capacidade de cumprir em Cristo Jesus, sim, porque somos nova criatura a partir do momento que nos entregamos ao Senhor. Aí outros falam, mas eu nasci assim, denominação tal, sexualidade tal. Sim, é por isso que a Bíblia fala que nós temos que nascer de novo, né? E aí, o mandamento esquecido, são dois mandamentos na verdade, né? Que ele fala para a gente não se dobrar a outros deuses, né? As pessoas atribuem só a imagem, né? Mas quem se dobra a um time de futebol, quem se dobra ao seu próprio filho, quem se dobra à sua própria esposa, ao seu próprio marido, ao seu próprio ator, à sua própria música, à sua própria banda, seja o que for, também é um ídolo. Tudo aquilo que toma o seu tempo mais do que Deus é um ídolo. Na verdade, chega a ser o seu Deus, né? E também nós temos o sábado, que é o quarto mandamento. Mas o sábado é coisa de judeu, é coisa de adventista. Não, biblicamente você comprova o seu sábado, porque quando ele foi criado, lá na criação não existia judeu, Adão e Eva não eram judeus. E aí Isaías 56 fala, assim diz o Senhor, guardai a equidade e pratica a justiça, porque minha salvação está a ponto de chegar e a minha justiça de manifestar-se. Feliz o homem que faz isso, e o filho do homem que se agarra a ele, que guarda o sábado sem profaná-lo, e que guarda a sua mão de cometer algo mal. Ele está falando de estrangeiro, algumas coisas. Muitas igrejas falam assim, não, os adventistas eles estão embaixo da lei e nós estamos embaixo da graça. Mas se a lei foi criada eterna, foi a única coisa que Deus escreveu. Êxodo 31:18, né? Para confirmar, vamos ver aqui, Êxodo 31, versículo 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. O próprio Deus escreveu a lei. Engraçado, toda a Bíblia foi inspirada por Deus. O Espírito Santo inspirou as pessoas a escreverem. E somente a lei de Deus que ele mesmo escreveu foi abolida. Jesus ele cumpriu o rito cerimonial, isso sim, realmente foi abolido. Nós não precisamos matar o cordeirinho hoje. Mas a lei de Deus está sendo jogada por terra. E os líderes de todas as denominações, não interessa quem seja, até mesmo o adventista que não falar sobre isso, ele está jogando por terra a lei de Deus. O sábado, ele tem sido esquecido, abandonado e profanado. Acredite se quiser, até mesmo os guardadores do sábado fizeram dele um ídolo, ao invés do dia de descanso e o verdadeiro Senhor dele, porque Jesus é o Senhor do sábado. É um dia para se dobrar ao Senhor Jesus e às suas obras. Mas as pessoas não. O sábado é um dia de parar, vestir a roupa bonitinha e ir para o culto. Para outros, o sábado é o dia de trabalhar e ganhar seus horas extras. É o dia que ganha mais. Para outros, não faz diferença. É um dia de curtição. Não sei. Mas nós temos um problema muito sério, porque existem muitos líderes nas outras denominações, né? E que entendem realmente a questão do sábado. Ou eles guardam para eles,
achando que vai fazer diferença só ele guardar. Ou ele sabe e não leva em consideração devido à sua glória nessa terra, que se encaixa perfeitamente em Isaías 56, versículo 9 em diante, que fala que o ai dos atalaias cegos, atalaia mensageiro, todas as bestas do campo, todas as feras do bosque, vinde a devorar. Seus atalaias são todos cegos, são ignorantes, todos eles são cachorros mudos, não podem ladrar, deliram, encostam-se, gostam de dormir, e esses cachorros comilões são insaciáveis. Estes mesmos são pastores que não sabem entender. Todos eles seguem seus próprios caminhos, cada um busca em proveito próprio, cada um por seu lado. E assim vão seguindo, assim abrem suas igrejas, assim pregam suas doutrinas, entendem a verdade, porque são mensageiros. Eles conhecem o nome de Jesus, eles pregam o nome de Jesus, mas abandonam e pisam nas suas leis. Esses são os atalaias. E quem são eles? Estamos falando de Isaías, Velho Testamento. Vamos para o Novo? No Novo Testamento, no capítulo 4 de 1 Timóteo, mas o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Não são pessoas estranhas, são pessoas que conhecem, que são de dentro da fé, escutando espíritos enganadores e doutrinas de demônios, que com hipocrisia falarão mentiras, tendo cauterizado a própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou, para que com ações de graça participassem deles os fiéis, os que conheceram a verdade. Porque tudo que Deus criou é bom, e não há nada que se rejeitar, se recebido com ações de graça, porque é santificado mediante a palavra de Deus e pela oração. Pessoas que criam doutrinas, né? A questão da alimentação é muito importante para a sua consciência se manter limpa e o seu corpo se manter saudável. Isso é uma ordem divina. Agora, quando ela passa a ser algo doutrinário, humano, se torna idolatria, uma coisa de demônio. Tem gente que para de comer carne por conta do maltrato dos animais. Parece nobre, né? Parece nobre. Tá, mas de que adianta eu parar de comer carne porque maltrato os animais, mas eu continuo praticando orgias, mas eu continuo agredindo pessoas com palavras, seja o que for. Então estamos falando de pessoas que conhecem a palavra, pessoas que estão negligenciando, cachorros mudos, que não ladram, simplesmente estão calados quanto à fé. Pessoas que estão abandonando tudo aquilo que Deus falou, tudo aquilo que Deus ordenou. Nós temos uma mensagem, e essa mensagem tem que ser pregada urgentemente. Apocalipse, capítulo 14. São 3 mensagens, mas eu vou ler uma. Fala assim: vi voar pelo meio do céu, versículo 6, outro anjo que tinha um evangelho eterno para pregá-lo aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo. É só para os adventistas? É só para os católicos? É só para os assembleanos? Nunca foi, né? É todos, para toda a terra. Essa mensagem é para todos. Dizendo em grande voz quer dizer que é só entre nós? Dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. Qual é o mandamento que se interliga diretamente com este versículo? Qual o mandamento que põe assim, ó, Deus faz a sua criação e ele carimba embaixo? O dono da Volkswagen, ele tem um W, todo mundo sabe quem que é o dono da Volkswagen. O dono da Ford tem o símbolo da Ford, tem a assinatura dele. E Deus não vai ter sua assinatura na criação, sendo que tudo que nós fazemos é requintes da criação, né? Nós temos a necessidade de copiar, de
Ninguém consegue criar nada. Tudo que nós fazemos não é novo, assim como fala lá em Eclesiastes. Não há nada novo embaixo do sol. O mandamento que se encaixa perfeitamente com a primeira mensagem angélica, ele se encontra justamente na criação. Capítulo 2 de Gênesis. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E no sétimo dia acabou Deus a obra que fizeram, e descansou no sétimo dia de toda a obra que fizeram. E abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que fizera na criação. E aí, no versículo 4, ele fala assim: assim tiveram origem os céus e a terra, quando foram criados, o dia que o Senhor Deus fez. A terra e os céus e toda a planta do campo ainda não estavam na terra, toda a erva do campo ainda não havia nascido, porque o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Então a obra da criação ela está intimamente ligada com o dia de descanso. Deus termina e carimba no tempo o dia. Esse é o dia. Ele acabou, ele abençoou, santificou e descansou. Então as três coisas que Deus fez, agora simplesmente os pregadores pegam, vamos jogar por terra isso aqui, porque isso aqui não vale mais, que Jesus aboliu. E não tem uma palavra que Jesus fale que o sábado não vale mais. Há muitos aí que podem até se estressar, criticar. Eu acredito como diz uma frase, né, de Agostinho de Hipona, união sempre, né? União sempre. Mas você pode não aceitar. Um dia isso vai ser provado. Eu não tenho problema nenhum com críticas. Nós não temos, até porque a minha intenção é levar a mensagem. Não interessa como vão receber. Seria bom e será bom se ela chegar de boa vontade, bem aceita, porque a mensagem não é minha, ela é bíblica. Se um dia Deus me mostrar que não é, eu vou ser humilde para aceitar também. Mas não há condições para a lei de Deus se adaptar à nossa vida. Nós que devemos nos adaptar à lei do Senhor. Ah, mas eu trabalho. Claro, Satanás fez assim. Se não fosse assim, por que os trabalhos ganham mais no sábado? Por que o sábado é tão importante para o mundo humano? Você acha que Deus fez isso? Ele, eu vou abolir meu dia que eu criei, justamente para poder testar, assim como tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal lá, a humanidade. Ou tem outro mandamento teste aí na sociedade atual? Não há. Pode procurar, não há. Não há. Você pega os 10 mandamentos, os 4 primeiros, se referem diretamente ao Criador. É uma forma de você se relacionar com Deus. E os 6 últimos é uma forma de se relacionar com o próximo. Se você ama a Deus, você não se dobra a imagem. Se você ama a Deus, você não terá ídolo. Não terá outros deuses diante de você. Então, você não levanta o nome do Senhor em vão. Se você ama o próximo, você trai, você rouba, você mente, você cobiça. Pensem por si mesmos, estudem. O problema da sociedade atual é que Satanás, de alguma forma, conseguiu deixar nós preguiçosos a ponto de só ouvir pessoas que se dizem inteligentes, parecem realmente pessoas de cunho, né? Cunho acadêmico, e simples assim, essa ela sabe, assim, mas não procura saber se é verdade. Satanás sempre teve os seus grandiosos na terra. O mundo jaz do maligno. As faculdades não vão ser? O mundo jaz do maligno. Os hospitais não vão ser? O mundo jaz do maligno. As boates vão ser também? É só as coisas que parecem ser ruins de cara que são de Satanás, as boas não são. Você vai no hospital, só refletindo um pouco, e faz uma cirurgia. Só para entender o contexto aqui. E aí quando você faz uma cirurgia, o médico vai te passar uma alimentação. Vai falar, olha, não come carne de porco, não é? Não come esse alimento que inflama o corpo. Sem a cirurgia, esse alimento inflama seu corpo, sim ou não? Aí você vai lá para Levítico 11.
que está falando lá sobre alimentação? E Satanás fez o quê? Tudo que Deus proibiu, ele transformou numa iguaria. Tudo. Quase tudo na indústria tem porco. O caranguejo é caro. Uma porção de camarão, sei lá, R$100, não sei. E é proibido. Deus falou na Bíblia, não é bom para o seu corpo. Uma orientação divina, as pessoas contraem câncer, as pessoas contraem doenças misteriosas e nunca olham a origem, a causa, que é a alimentação, que também faz parte dessas mensagens seguindo adiante. Mas enfim, ele fala: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O juízo está acontecendo agora, o nosso teste é agora. O sábado é mais importante do que a gente imaginou um dia. Não há motivos para que a gente possa, como é que eu posso explicar uma palavra assim? Adaptar de qualquer forma na nossa vida, enquadrar um dia sim, às vezes sim, no horário e tal. Eu costumo falar que a igreja é o último estágio de um homem. Primeiramente você conhece Jesus, se relaciona com Ele, aceita seu nome e a sua salvação, e então Ele nos dirigirá à igreja, certo? Isso não se refere a denominações. Haverá um tempo que não haverá igreja nenhuma, pelo menos igreja que prega a verdade. Haverá muitas igrejas, templos, esse tempo está próximo. Igrejas que estejam de acordo com as leis governamentais. E essas igrejas falarão em nome de Cristo, mas cuspirão mentiras na cara da congregação. Claro que já acontece muito, mas eu falo quando for proibido realmente pregar a mensagem. Quando for proibido esse vídeo aqui, que fala de lei de Deus. E vai ser. E vai ser. Então, meu intuito não é ficar famoso. Não é. Meu intuito é pregar a verdade. Se ela chegou até você, aceite. Porque eu nunca imaginei pé, gravata, isso não quer dizer nada. Nunca me imaginei com a Bíblia na mão. Quem me conhece sabe. Aonde chegar esse vídeo, vocês não sabem. Nunca me imaginei. O testemunho também nem gosto de contar mais. Quando Deus fala, é porque nós temos pouco tempo. Então, se a mensagem chegou até você, pense. Se dirija a Deus, não pensa naquele moreno que falou, não. Pense, será verdade? Vale a pena? Investigue, pergunte a Deus, o Espírito Santo fala, e aí você terá uma surpresa. Ele vai te dirigir. Não interessa que denominação você é, isso não interessa, isso não importa para Deus. Deus quer o povo, Ele quer uma igreja, Ele não quer uma placa. Muitos de nós vamos abraçados uns com os outros, sem placa, com vestimentas de glória. É assim que vai ser. Então, é tempo de decisão. E está curto, muito curto. A liberdade está ameaçada. Ela tem tempo de validade. Chegará o tempo que não haverá mais tempo, pois chegamos no fim do tempo.